Imagine um navio luxuoso cruzando o Atlântico sob um céu tranquilo. Risos, taças de cristal e música ecoando pelos salões. Até que, de repente, tudo se apaga. Sem aviso, sem sinal de emergência, o Aurora Spirit desaparece no meio do oceano, levando com ele mais de 200 vidas e um mistério que desafia o tempo. Nenhum destroço, nenhuma explicação, apenas o silêncio do mar. Mas o mais perturbador veio anos depois, quando transmissões de rádio começaram a repetir a mesma mensagem, no mesmo horário, toda noite. Ainda estamos aqui. Que força poderia manter um navio inteiro preso em outra dimensão? E por que, 30 anos depois, as vozes continuam chamando por ajuda? O que o oceano está tentando esconder de nós? Hoje, você vai descobrir a história real por trás do cruzeiro de luxo que sumiu e talvez nunca tenha partido realmente. Na noite de 12 de junho de 1995, o Atlântico estava calmo. Um cruzeiro de luxo com mais de 300 pessoas a bordo seguia em direção a Lisboa, depois de uma temporada de festas nas Ilhas Canárias. O navio, batizado de Aurora Spirit, era conhecido por sua grandiosidade. Suítes douradas, jantares requintados, apresentações ao vivo. Era o tipo de embarcação feita para ser lembrada. Mas, ironicamente, o que ficou marcado em sua história foi o silêncio absoluto de seu desaparecimento. Às 23h47, a torre de controle emitiu um último contato. O comandante relatou uma leve falha nos sistemas de navegação e uma mudança súbita nas correntes marítimas. Depois disso, nada mais. Nenhum pedido de socorro, nenhum sinal de emergência, nenhuma resposta. Apenas um vazio metálico ecoando nas frequências do rádio. Na manhã seguinte, o Aurora Spirit havia simplesmente desaparecido, como se o oceano o tivesse engolido inteiro, sem deixar uma única bolha à tona. O que aconteceu com aquele cruzeiro continua sendo um dos maiores mistérios marítimos da década de 90. Foram enviadas equipes de resgate, aviões de patrulha e submarinos, mas nenhum vestígio da embarcação foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum destroço, nenhum indício concreto de naufrágio. Para muitos, o navio foi vítima de uma catástrofe natural. Para outros, o caso foi encoberto por forças que jamais quiseram que a verdade viesse à tona. Durante anos, rumores cresceram como ondas em mar aberto. Alguns afirmavam que o navio entrou em uma área de anomalias magnéticas, conhecida por interferir em equipamentos eletrônicos. Outros diziam que ele havia sido usado em experimentos secretos, ligados a programas navais que testavam tecnologias de camuflagem marítima. E havia ainda os relatos daqueles que garantiam ter visto, dias depois do desaparecimento, luzes estranhas no horizonte, vindas da mesma região onde o Aurora Spirit foi visto pela última vez. Mas o mais perturbador não foi o sumiço em si, foi o que veio depois. Nos meses seguintes, o mar devolveu mensagens em garrafas, supostamente escritas por passageiros, falando sobre algo imenso surgindo das águas, uma presença sem forma que cercava o navio antes do silêncio. As autoridades classificaram tudo como falsificação. Só que, estranhamente, os fragmentos de papel continham coordenadas exatas da rota original, dados que jamais haviam sido divulgados ao público. O mistério se aprofundou ainda mais quando um ex-oficial da Marinha revelou que na mesma noite do desaparecimento, radares detectaram um objeto não identificado submerso, de proporções incomuns, movendo-se abaixo da embarcação minutos antes de seu último sinal. Esse registro desapareceu dos arquivos oficiais e o relatório do radar foi selado como confidencial. Hoje, 30 anos depois, o caso do Aurora Spirit continua sem explicação. Não há provas, apenas fragmentos de histórias, teorias e o sussurro constante das ondas que parecem guardar um segredo antigo. Algo no fundo daquele oceano não queria ser encontrado, algo que talvez até hoje ainda esteja à espera. E se o navio não tivesse afundado?
E se o Aurora Spirit tivesse cruzado uma fronteira invisível, uma fenda no tempo, um ponto em que o mar e o desconhecido se encontram? Esta é a investigação que você está prestes a acompanhar. Em meados dos anos 90, o Aurora Spirit era sinônimo de prestígio. Construído em um estaleiro norueguês em 1988, o navio foi projetado para ser uma joia flutuante, uma fusão entre o luxo europeu e a inovação tecnológica da época. Com seus 12 andares, salões de mármore e suítes que rivalizavam com os melhores hotéis do mundo, o cruzeiro não era apenas uma viagem, era uma experiência que prometia eternizar memórias. As propagandas o chamavam de o Palácio do Atlântico, e cada viagem era um desfile de riqueza e glamour. Entre os passageiros que embarcaram em sua última rota, havia empresários, artistas e famílias inteiras que buscavam descanso em alto mar. O itinerário era simples: partir de Tenerife rumo a Lisboa, com breves paradas em Casablanca e Gibraltar. Uma travessia de rotina, feita inúmeras vezes antes, sem qualquer registro de problemas. Porém, naquela viagem, algo parecia diferente desde o embarque. O diário de bordo, resgatado por cópia nos arquivos da companhia, mostra relatos incomuns, falhas intermitentes no sistema de radar e sensores de profundidade registrando leituras inconsistentes, como se algo se movesse sob o casco acompanhando o navio. O capitão da embarcação, Edward Marlowe, era um homem experiente, com mais de 30 anos de serviço em rotas internacionais. Conhecido por sua disciplina e frieza diante de tempestades, ele jamais reportou pânico a bordo. O que torna tudo ainda mais inquietante é que o último registro em sua caligrafia, feito horas antes do desaparecimento, termina abruptamente com uma frase incompleta: "O mar está." Nenhuma palavra a mais, nenhum sinal de luta. Apenas a interrupção súbita de um relato que jamais foi continuado. As autoridades marítimas descreveram o caso como anomalia náutica não esclarecida. Mas os tripulantes que haviam deixado a embarcação em viagens anteriores contaram histórias que foram ignoradas nos relatórios oficiais. Alguns mencionaram que o navio apresentava ruídos metálicos nas madrugadas, vindos das camadas inferiores, um som como de correntes sendo arrastadas. Outros afirmaram que, em noites de calmaria, as bússolas se desorientavam, girando lentamente em círculos, como se o norte deixasse de existir por instantes. O Aurora Spirit era mais do que um cruzeiro. Era um símbolo de uma era em que a confiança humana no controle da natureza atingira seu auge. Um monumento à arrogância e à curiosidade. O navio representava a crença de que o homem podia conquistar qualquer território, até mesmo as profundezas. Mas o oceano, silencioso e antigo, parecia guardar uma resposta diferente. E quando ele decidiu cobrar o preço dessa ousadia, o Aurora Spirit se tornou o lembrete mais sombrio de que o mar, por mais belo que pareça, jamais é completamente nosso. Naquela noite de 12 de junho de 1995, o Aurora Spirit navegava sob um céu nublado, com ventos suaves e ondas moderadas. Era uma travessia tranquila e, a bordo, a rotina seguia como sempre. O jantar de gala havia acabado de terminar, a orquestra ainda tocava no salão principal, e as luzes do convés refletiam na água como pequenas estrelas em movimento. Nenhum dos passageiros poderia imaginar que aquela seria a última vez em que o navio seria visto. Às 22h35, o primeiro registro anormal foi feito pela equipe técnica. O sistema de navegação começou a apresentar oscilações de sinal. As coordenadas saltavam de posição como se o navio estivesse sendo deslocado por uma força invisível. O capitão Marlowe ordenou uma verificação completa, acreditando em interferência magnética temporária. Mas logo depois, o técnico de rádio notou algo estranho, um ruído profundo,
quase como um murmúrio vindo das frequências de comunicação misturado ao som estático. Ele tentou ajustar o canal, mas a interferência aumentou até formar um som contínuo, grave e irregular, semelhante a uma respiração distante. Às 23h10, passageiros começaram a relatar vibrações no piso das cabines. Alguns sentiram o navio tremer levemente, outros disseram que as lâmpadas piscavam em intervalos curtos. Um garçom afirmou ter visto a água em uma das piscinas se mover em círculos, mesmo sem vento. O comandante decidiu reduzir a velocidade e reposicionar o navio, mas a bússola principal girava descontroladamente, sem direção definida. Nenhum equipamento respondia com precisão. Minutos depois, o contato com a torre de controle foi estabelecido. O capitão, com voz tensa, informou uma falha generalizada nos sistemas e mencionou que o radar detectava algo imenso abaixo da embarcação. A comunicação foi cortada abruptamente. O último som gravado foi um estalo metálico e logo em seguida um som abafado, semelhante a um impacto profundo vindo das águas. Quando o silêncio tomou o convés, relatos indicam que parte das luzes se apagaram. Hóspedes começaram a sair de suas cabines, assustados. No meio do caos, alguns membros da tripulação juraram ter ouvido um ruído vindo das profundezas. Um som que não se parecia com nada conhecido. Algo entre o canto e o gemido de uma estrutura viva. Uma camareira que sobreviveu a uma viagem anterior relatou, anos depois, que o navio tinha uma vibração estranha sempre que se aproximava daquela rota específica, como se algo o esperasse. A partir das 23h47, não houve mais registros. Nenhuma transmissão, nenhuma luz, nenhuma presença detectada. Quando a torre tentou novo contato, encontrou apenas ruído. O Aurora Spirit havia sumido. O mais perturbador, porém, foi o que aconteceu 3 dias depois. Pescadores na Costa de Madeira relataram ter visto uma névoa espessa surgindo do nada, acompanhada por um som grave vindo do mar. No meio da neblina, juraram ver uma silhueta enorme, semelhante à de um navio, movendo-se lentamente antes de desaparecer. Os radares da região não registraram nada. Desde aquela noite, os registros do Aurora Spirit se tornaram o eco de um desespero que ainda ressoa nas águas do Atlântico, um grito preso entre ondas e estática, um chamado que ninguém soube responder. Os primeiros dias após o desaparecimento do Aurora Spirit foram marcados por um esforço intenso das autoridades navais. Satélites foram acionados, rotas aéreas desviadas e navios de resgate enviados em busca de qualquer vestígio. Mas algo estranho aconteceu. Apenas 72 horas após o início das buscas, as operações foram repentinamente encerradas. O comunicado oficial dizia que não havia evidências de sobreviventes nem indícios materiais que justificassem a continuidade da investigação. Era uma explicação rápida demais para um caso tão incomum. Documentos internos da época mostram inconsistências gritantes. Um relatório da Marinha Portuguesa, nunca divulgado ao público, descrevia anomalias não identificadas no radar, na mesma noite em que o cruzeiro desapareceu. Esses registros indicavam um objeto de grande porte se movendo em círculos sob o ponto onde o Aurora Spirit transmitiu seu último sinal. Entretanto, o documento foi classificado como confidencial e arquivado sob a categoria Fenômenos Atmosféricos Atípicos. Quando jornalistas tentaram acessar os arquivos, foram informados de que as informações haviam sido extraviadas. As famílias das vítimas começaram a desconfiar. Organizaram grupos independentes de investigação e contrataram oceanógrafos particulares. Um desses especialistas, o engenheiro dinamarquês Lars Olufsen, revelou em entrevista que encontrou interferência eletromagnética anormal nas coordenadas da última transmissão. Segundo ele,
Os equipamentos de medição captaram pulsos cíclicos, como se algo estivesse emitindo sinais de dentro do oceano. Poucos dias depois, Olufsen interrompeu suas pesquisas sem explicações e nunca mais concedeu entrevistas. Outro elemento sombrio surgiu quando uma ex-funcionária da empresa proprietária do Aurora Spirit confessou que o navio havia sido modificado meses antes do desaparecimento. Segundo ela, um convés inteiro foi reformado para acomodar um laboratório marítimo temporário, financiado por um contrato militar. Nenhum registro público confirma isso, mas fotos internas mostram uma área vedada, inacessível aos passageiros. A mídia da época, pressionada por agências governamentais, começou a tratar o caso como acidente. A hipótese oficial afirmava que o navio teria sido atingido por uma explosão a bordo, causada por vazamento de combustível. No entanto, não havia destroços, nenhum sinal de incêndio, nenhuma mancha de óleo, nada. O mar estava limpo, como se jamais tivesse abrigado uma embarcação. Teorias começaram a circular. Alguns acreditam que o navio foi vítima de um erro em testes de tecnologias experimentais de invisibilidade naval, semelhantes aos rumores que cercaram o suposto Experimento Filadélfia. Outros afirmam que o Aurora Spirit foi encoberto propositalmente após ter se aproximado de uma área de pesquisa restrita, onde o governo investigava fenômenos oceânicos classificados. Há também relatos ainda mais obscuros de que sinais de rádio semelhantes aos do Aurora Spirit foram captados em 2003, a centenas de quilômetros do local original do desaparecimento. Os pulsos tinham o mesmo padrão de frequência usado pelo sistema de comunicação do navio. As autoridades negaram qualquer coincidência. Tudo isso cria uma sensação inevitável. O desaparecimento do Aurora Spirit pode ter sido mais do que uma tragédia. Pode ter sido uma história deliberadamente apagada. Um evento em que a verdade foi engolida pelas mesmas águas que esconderam o navio. E se aquilo que o capitão viu antes do silêncio não fosse apenas uma falha técnica, mas algo que jamais deveria ter sido detectado? Durante anos, acreditou-se que o Aurora Spirit simplesmente desapareceu sem deixar rastros. No entanto, registros recentemente revelados indicam que algo foi detectado, algo que não fazia parte de nenhuma embarcação conhecida. 3 dias após o sumiço do cruzeiro, uma estação de rastreamento naval próxima à costa do Marrocos registrou um eco de radar incomum. Uma massa submersa de dimensões gigantescas, deslocando-se a uma velocidade que desafiava qualquer padrão marítimo. O sinal durou apenas 11 minutos antes de sumir completamente. O operador responsável, Tenente Jorge Ribeiro, descreveu o fenômeno como um colosso em movimento, sem assinatura térmica e sem ruído mecânico. Segundo seu depoimento, o objeto parecia emitir um pulso próprio, como se tivesse energia interna, não um reflexo de sonar, mas uma emissão ativa. A análise posterior mostrou que os pulsos eram regulares, quase orgânicos, repetindo-se em intervalos de 4,2 segundos. Nada semelhante havia sido registrado antes. Outros radares da região tentaram capturar o mesmo sinal, mas sem sucesso. A única detecção clara veio daquela base. Estranhamente, 2 dias depois, o relatório original foi recolhido por oficiais estrangeiros. O caso foi classificado e o tenente Ribeiro foi transferido para uma função administrativa. Quando, anos depois, jornalistas tentaram entrevistá-lo, ele se recusou a comentar, dizendo apenas: aquilo não era um navio e não era daqui. Em 2001, uma expedição de pesquisadores independentes tentou refazer o trajeto do Aurora Spirit com um submersível moderno equipado com sonar de última geração. O que encontraram foi um silêncio absoluto, um vazio acústico.
Em algumas áreas do Atlântico, o som simplesmente desaparecia, como se houvesse bolsões de ausência, buracos no próprio tecido das ondas sonoras. O sonar captava uma parede invisível, refletindo apenas ruídos deformados. Relatórios técnicos mencionam que o magnetômetro começou a apresentar leituras fora da escala. O campo magnético local parecia oscilar, invertendo polaridades a cada poucos segundos. E foi então que os operadores captaram um eco, um som metálico abafado vindo das profundezas, como uma vibração distante. Quando amplificaram o áudio, ouviram algo que jamais deveria estar lá. Um ruído constante, repetitivo, semelhante ao som de um motor, mas com cadência irregular, como se pulsasse. O registro foi enviado para a análise acústica, e o resultado foi alarmante. As frequências coincidiam com parte das gravações do sistema de comunicação do Aurora Spirit, os mesmos padrões do último contato do navio. Isso significava que, de alguma forma, um sinal proveniente do desaparecimento havia voltado a ser ouvido 6 anos depois. Nenhum dos participantes da expedição quis continuar a investigação. 2 deles alegaram problemas físicos durante a operação. Dores de cabeça intensas, náusea, sangramento nasal e lapsos de memória temporária. Após o retorno, o material coletado foi parcialmente perdido em um incêndio no laboratório de análise. O que restou foi apenas uma amostra do registro de áudio. Quando reproduzido, o som é descrito como um murmúrio profundo, quase humano, vindo das profundezas do oceano. Alguns dizem que é apenas interferência acústica. Outros juram que ouviram ao fundo algo que parece uma voz repetindo em inglês: "We never left." O eco do Aurora Spirit ainda reverbera nos sistemas de pesquisa marítima até hoje. Sinais semelhantes continuam aparecendo em intervalos irregulares, sempre no mesmo ponto do Atlântico, sempre acompanhados pelo mesmo silêncio que o navio deixou para trás. Se essa história já te deixou arrepiado até aqui, imagine o que vem a seguir. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque estamos apenas no começo desse mistério. Deixe o seu like se você acredita que o mar esconde segredos que a ciência ainda não explica. E comente o que você acha que realmente aconteceu com o Aurora Spirit. Sua opinião pode revelar algo que ninguém percebeu. Depois que o caso do Aurora Spirit caiu no esquecimento público, um grupo de exploradores particulares decidiu mergulhar nas águas do Atlântico Norte em busca de respostas. Eram oceanógrafos, mergulhadores técnicos e ex-militares, unidos pela curiosidade e pela promessa de resolver o mistério. A primeira expedição foi organizada em 1999, 4 anos após o desaparecimento. Ela partiu discretamente de Lisboa, sob o nome de Projeto Nereus. O objetivo era simples: descer até as profundezas onde o navio teria sumido e registrar qualquer vestígio. Mas o que encontraram foi algo que jamais esperavam. Logo nas primeiras horas, os sensores começaram a falhar. O sonar, antes estável, passou a emitir leituras distorcidas, com ecos se multiplicando de forma irregular, como se algo refletisse o sinal de volta, mas em direções aleatórias. Quando os mergulhadores desceram, relataram uma sensação de vertigem e desorientação completa. A pressão, embora estável, parecia vibrar, uma descrição absurda, mas repetida por todos. Um deles, o mergulhador italiano Marco Bellini, afirmou em seu diário que sentiu como se o mar respirasse. Após 30 minutos de exploração, um dos drones subaquáticos registrou uma imagem turva, uma estrutura metálica parcialmente coberta por limo e sedimentos. Tinha a forma de uma parede curvada, com marcas de corrosão anormais, como se tivesse sido exposta a calor intenso. O objeto emitia um ruído quase imperceptível, um zumbido baixo e contínuo. Quando tentaram aproximar a câmera, todos os sistemas se desligaram ao mesmo tempo.
O submersível emergiu automaticamente e o sinal de rádio ficou mudo por quase 5 minutos. Ao voltarem à superfície, a equipe estava visivelmente abalada. Um dos mergulhadores apresentou sangramento ocular e tremores. Outro, o mais experiente, recusou-se a continuar. Disse que nas últimas imagens captadas antes do desligamento, viu uma sombra se mover lentamente atrás da estrutura, como se algo de proporções gigantescas estivesse observando-os. Nenhum dos registros mostrou essa sombra, mas o olhar de pânico nos sobreviventes era prova suficiente de que haviam visto algo além da compreensão. A segunda expedição ocorreu em 2007, com equipamentos mais avançados. Desta vez, os pesquisadores usaram drones de mapeamento acústico e sensores de campo magnético. Os resultados foram ainda mais perturbadores. Uma anomalia circular de quase 500 metros de diâmetro, localizada a 3.800 metros de profundidade. O magnetismo no local era tão instável que os instrumentos precisavam ser recalibrados a cada hora. Em torno da anomalia, havia uma região de silêncio sonoro. Nenhum ruído marinho, nenhum eco, apenas um vazio absoluto. Durante a missão, um dos drones captou uma gravação que foi mantida em sigilo até hoje. Quando analisada, revelou sons de passos metálicos e, ao fundo, algo semelhante a uma melodia distante, como se alguém estivesse tocando um piano de forma hesitante debaixo d'água. Nenhum dos cientistas conseguiu explicar a origem do som. Após o término da missão, todos os membros da equipe relataram distúrbios psicológicos, pesadelos recorrentes, insônia, sensação constante de estar sendo observados. 3 deles abandonaram completamente a profissão e desapareceram da mídia. O relatório final foi arquivado e classificado como anomalia acústica sem origem definida. Hoje, apenas fragmentos dessas gravações permanecem em circulação entre colecionadores de material restrito. E quem já ouviu garante que há algo além de ruído nelas. Um som quase humano, chamando por socorro. Um sussurro repetido em intervalos, como um eco vindo de outro tempo. E se aquilo que repousa no fundo do Atlântico não for apenas o navio, mas algo que o Aurora Spirit despertou? Desde o desaparecimento do Aurora Spirit, o trecho de oceano onde ele sumiu passou a carregar uma reputação sombria entre marinheiros e pesquisadores. Cartas náuticas o identificam apenas como uma área de navegação comum, mas os que cruzam aquelas águas sabem que algo ali não é normal. Bússolas falham sem explicação. Radares captam ecos inexistentes e sinais de rádio são tomados por ruídos que lembram vozes distantes. Curiosamente, o local coincide com o mesmo corredor marítimo onde outros incidentes misteriosos ocorreram nas décadas anteriores. Em 1968, o cargueiro britânico Marion Lark desapareceu sem enviar pedido de socorro, deixando apenas um bote salva-vidas vazio que parecia recém-lançado. Em 1979, um navio de pesquisa francês relatou colunas de luz azul subindo do fundo do mar, e parte de sua tripulação apresentou queimaduras de origem desconhecida. Já em 1983, um pequeno iate de bandeira espanhola foi encontrado à deriva, intacto, mas sem uma única pessoa a bordo, nem tripulantes, nem passageiros. Esses eventos foram registrados em diferentes épocas, por diferentes países, mas todos em um mesmo ponto do Atlântico Norte, a mesma rota traçada pelo Aurora Spirit. Oceanógrafos chamam esse setor de Zona de Convergência 19B, onde as correntes marítimas formam redemoinhos e bolsões de pressão variada. Entretanto, nenhum fenômeno natural explica o padrão magnético anômalo detectado ali. Os campos oscilam com tanta intensidade que até aeronaves relatam interferência nos sistemas de navegação. O mais assustador veio à tona em 2010, quando um grupo de geofísicos da Universidade de Bergen estudava a área usando sensores de fluxo térmico.
As leituras mostraram temperaturas abruptamente mais altas em colunas específicas da água, como se fontes de calor emergissem das profundezas e se apagassem em segundos. Durante a análise, um dos computadores da equipe começou a registrar sinais codificados. Pareciam pulsos elétricos, mas ao serem traduzidos em gráficos, formavam padrões simétricos, semelhantes a coordenadas repetidas. As mesmas coordenadas onde o Aurora Spirit desapareceu 15 anos antes. Marinheiros locais falam de uma espécie de mar de espelhos. Nessa região, o horizonte às vezes parece duplicar-se, e embarcações afirmam ver reflexos de si mesmas navegando em direções opostas. Há também o relato de ondas que surgem do nada, quebrando em silêncio absoluto, sem o som característico do impacto. Alguns dizem que é ilusão. Outros juram que o oceano ali tem consciência e que observa quem o desafia. Coincidência ou não, os desaparecimentos aumentaram nos últimos 30 anos. Boias meteorológicas enviam sinais breves antes de sumirem. Aviões relatam breves apagões de instrumentos exatamente sobre o mesmo ponto. E há pescadores que garantem ter ouvido vozes vindas do mar, vozes humanas, chamando por ajuda em diferentes idiomas. Nenhum mapa oficial menciona o termo, mas entre os que conhecem suas águas, esse trecho é chamado de o Véu do Atlântico. Um lugar onde o mar não apenas esconde, mas escolhe o que revela. E se o desaparecimento do Aurora Spirit não foi um acidente, mas parte de um ciclo que se repete há décadas, talvez séculos? Em 2009, 14 anos após o desaparecimento do Aurora Spirit, um pequeno submarino de pesquisa norueguês chamado Nautilus Nome explorava a mesma região do Atlântico Norte em uma missão científica. A meta era simples: mapear o fundo oceânico em busca de anomalias geotérmicas. No entanto, o que os sensores captaram naquela manhã gelada transformou o mergulho em algo muito maior. A 3.800 metros de profundidade, o sonar detectou um objeto metálico de formato irregular, parcialmente coberto por sedimentos. A princípio, acreditava-se ser um fragmento de um cargueiro antigo. Mas quando as câmeras de alta resolução enviaram as primeiras imagens para a superfície, o silêncio tomou conta da tripulação. O metal não apresentava sinais de corrosão. O design lembrava uma fuselagem moderna e uma inscrição ainda visível trazia o nome que o mundo já havia esquecido: Aurora Spirit. As coordenadas coincidiam exatamente com o último ponto registrado antes do desaparecimento. No entanto, algo não fazia sentido. A estrutura parecia intacta, mas estava tombada em um ângulo impossível, como se tivesse sido depositada cuidadosamente no leito marinho. Nenhum indício de explosão, nenhum dano compatível com afundamento. Mais estranho ainda, sensores térmicos mostraram pontos quentes no casco, como se uma fonte de energia ainda estivesse ativa. Quando o Nautilus 9 enviou um braço robótico para coletar amostras, o contato causou uma interferência elétrica. Os monitores ficaram brancos e por 17 segundos todos os equipamentos pararam de funcionar. Quando voltaram, as câmeras mostraram algo novo. Inscrições luminosas ao longo da lateral do navio, como se letras emergissem sob a pintura, pulsando em um padrão quase rítmico. As gravações mostravam fragmentos de palavras em diferentes idiomas, mas um trecho em inglês era nítido: "Don't let us fade." Não nos deixe desaparecer. O governo norueguês classificou imediatamente o achado, impedindo a divulgação das imagens. Os cientistas que participaram do mergulho assinaram acordos de confidencialidade, mas 2 deles, anos depois, revelaram fragmentos de dados que vazaram para a imprensa alternativa. Um dos arquivos continha ruídos captados pelo submarino após a falha de energia. Quando convertidos em áudio, os sons lembravam vozes humanas misturadas a interferências eletromagnéticas.
O detalhe mais perturbador: uma das vozes parecia repetir um nome. O nome do capitão do Aurora Spirit. Essas descobertas deram origem a uma nova linha de investigação. Teóricos começaram a sugerir que o navio jamais teria afundado de maneira convencional. Há quem acredite que ele tenha atravessado um tipo de campo eletromagnético anômalo e retornado anos depois, deslocado no tempo. Outros defendem que o Aurora Spirit nunca saiu de lá. Apenas mudou de estado, tornando-se invisível a olhos humanos, mas ainda presente nas camadas mais profundas da realidade. Os fragmentos metálicos recuperados foram levados para um laboratório militar e análises mostraram uma liga desconhecida, levemente radioativa e com propriedades incomuns de absorção de calor. Nenhum dos materiais correspondia às ligas navais usadas nos anos 90. Isso levanta uma pergunta que até hoje não tem resposta. O que exatamente foi encontrado no fundo do Atlântico? Um navio desaparecido ou algo que apenas se fez passar por ele? As coordenadas foram novamente lacradas e o governo declarou a área como Zona Restrita de Pesquisa Oceanográfica. Mas entre os mergulhadores que estiveram lá, há um consenso silencioso. O Aurora Spirit não está morto, apenas dorme. E o que quer que o mantenha adormecido, talvez não deva ser despertado. 2 meses após a descoberta dos destroços do Aurora Spirit, uma equipe de resgate enviada sob sigilo pelo governo encontrou um pequeno cofre de aço preso dentro da cabine do capitão. O objeto resistira ao tempo, à pressão e até à corrosão, algo praticamente impossível após tantos anos submerso. Dentro dele, havia um caderno envolto em plástico marítimo e um relógio de pulso parado às 03h17, o mesmo horário registrado na última transmissão de rádio feita pelo navio antes de desaparecer. O diário pertencia ao capitão William R. Davenport, um veterano respeitado, conhecido por sua precisão e disciplina naval. As primeiras páginas eram comuns: anotações de rotas, condições meteorológicas, observações de rotina. Mas conforme os dias avançavam, o tom das palavras mudava. Frases curtas, rasuras, trechos escritos com letra trêmula. Davenport registrava eventos que pareciam desafiar qualquer explicação. Em uma das entradas, datada de 23 de agosto de 1995, ele escreve: "O mar está diferente. As águas não refletem a lua esta noite. Há algo sob nós, algo que vibra em silêncio, como se o oceano respirasse. Alguns tripulantes dizem ter ouvido batidas no casco. Nenhum som vindo de fora, parece vir de dentro." Nos dias seguintes, o diário torna-se ainda mais perturbador. As últimas páginas contêm registros quase codificados, como se o capitão tentasse escrever rapidamente o que via antes que algo acontecesse. Em um dos trechos, ele descreve luzes subindo do fundo como colunas líquidas e uma voz feminina chamando pelo nome dele no corredor vazio. A última anotação, feita às 03h17 da manhã, é curta e enigmática. "A bússola enlouqueceu. O mar está calmo demais. As luzes estão em toda parte. Sinto que estamos sendo puxados, não para baixo, mas para dentro." Após essa frase, o diário termina abruptamente. Não há mais registros, nem sinais de luta, nem explicações. Apenas o silêncio. O mais estranho é que a tinta usada nas últimas palavras parecia recente, como se tivesse sido escrita há poucos meses, e não em 1995. As análises laboratoriais confirmaram. O papel e a tinta não mostravam degradação compatível com décadas de exposição ao tempo. Era como se o diário tivesse sido guardado ontem. Alguns especialistas sugeriram a hipótese de falsificação, mas os testes de autenticidade comprovaram que o caderno realmente esteve submerso nas mesmas condições que o restante do navio. Outros, mais céticos, dizem que há fenômenos físicos desconhecidos que podem preservar matéria.
Já os teóricos do impossível acreditam que o diário foi trazido de volta, não apenas das profundezas, mas de outro tempo, em que o Aurora Spirit ainda navegava. O conteúdo foi mantido em sigilo e poucas pessoas tiveram acesso direto ao original. Porém, uma cópia digital vazou em fóruns da Deep Web, onde usuários relataram algo ainda mais inquietante. Ao reproduzir o áudio do mergulho em que o diário foi encontrado, algumas vozes de fundo pareciam repetir as mesmas palavras escritas na última página, como se o próprio navio ainda tentasse contar sua história. 2 meses após a descoberta dos destroços do Aurora Spirit, uma equipe de resgate enviada sob sigilo pelo governo encontrou um pequeno cofre de aço preso dentro da cabine do capitão. O objeto resistira ao tempo, à pressão e até à corrosão, algo praticamente impossível após tantos anos submerso. Dentro dele, havia um caderno envolto em plástico marítimo e um relógio de pulso parado às 03:17, o mesmo horário registrado na última transmissão de rádio feita pelo navio antes de desaparecer. O diário pertencia ao capitão William R. Davenport, um veterano respeitado, conhecido por sua precisão e disciplina naval. As primeiras páginas eram comuns: anotações de rotas, condições meteorológicas, observações de rotina. Mas conforme os dias avançavam, o tom das palavras mudava. Frases curtas, rasuras, trechos escritos com letra trêmula. Davenport registrava eventos que pareciam desafiar qualquer explicação. Em uma das entradas, datada de 23 de agosto de 1995, ele escreve: "O mar está diferente. As águas não refletem a lua esta noite. Há algo sob nós, algo que vibra em silêncio, como se o oceano respirasse. Alguns tripulantes dizem ter ouvido batidas no casco. Nenhum som vindo de fora. Parece vir de dentro." Nos dias seguintes, o diário torna-se ainda mais perturbador. As últimas páginas contêm registros quase codificados, como se o capitão tentasse escrever rapidamente o que via antes que algo acontecesse. Em um dos trechos, ele descreve luzes subindo do fundo como colunas líquidas e uma voz feminina chamando pelo nome dele no corredor vazio. A última anotação, feita às 03:17 da manhã, é curta e enigmática. "A bússola enlouqueceu. O mar está calmo demais. As luzes estão em toda parte. Sinto que estamos sendo puxados não para baixo, mas para dentro." Após essa frase, o diário termina abruptamente. Não há mais registros, nem sinais de luta, nem explicações. Apenas o silêncio. O mais estranho é que a tinta usada nas últimas palavras parecia recente, como se tivesse sido escrita há poucos meses, e não em 1995. As análises laboratoriais confirmaram: o papel e a tinta não mostravam degradação compatível com décadas de exposição ao tempo. Era como se o diário tivesse sido guardado ontem. Alguns especialistas sugeriram a hipótese de falsificação, mas os testes de autenticidade comprovaram que o caderno realmente esteve submerso nas mesmas condições que o restante do navio. Outros mais céticos dizem que há fenômenos físicos desconhecidos que podem preservar matéria. Já os teóricos do impossível acreditam que o diário foi trazido de volta, não apenas das profundezas, mas de outro tempo, em que o Aurora Spirit ainda navegava. O conteúdo foi mantido em sigilo e poucas pessoas tiveram acesso direto ao original. Porém, uma cópia digital vazou em fóruns da Deep Web, onde usuários relataram algo ainda mais inquietante. Ao reproduzir o áudio do mergulho em que o diário foi encontrado, algumas vozes de fundo pareciam repetir as mesmas palavras escritas na última página, como se o próprio navio ainda tentasse contar sua história. Durante anos, acreditou-se que ninguém havia sobrevivido ao desaparecimento do Aurora Spirit. A lista oficial de passageiros e tripulantes contabilizava 216 pessoas,
todas dadas como mortas após meses de buscas infrutíferas. Mas em 2002, 7 anos após o sumiço, um caso isolado começou a despertar atenção em círculos militares discretos e entre pesquisadores de fenômenos inexplicáveis. O reaparecimento de uma mulher identificada apenas como Eleanor M. Voss, registrada como passageira de cabine no convés D do cruzeiro. Eleanor foi encontrada em uma praia isolada na costa da Groenlândia, desorientada e sem sinais de exposição prolongada ao frio extremo. Não havia documentos, e suas roupas, embora idênticas ao uniforme casual do Aurora Spirit, pareciam novas, sem desgaste, como se tivessem acabado de ser vestidas. Quando questionada, ela disse algo que os oficiais nunca esqueceram. Eu estava no jantar. A orquestra tocava, o navio tremia um pouco. E depois, tudo ficou silencioso. Quando acordei, não havia mais ninguém. Durante os interrogatórios conduzidos por autoridades navais, Eleanor descreveu detalhes precisos do navio, desde a decoração interna até os nomes de tripulantes e o layout dos corredores. Tudo correspondia aos registros oficiais. No entanto, ela dizia que o tempo dentro do navio parecia congelado. Segundo seu relato, o relógio do salão principal parou às 03:17 e nunca mais se moveu. Luzes piscavam de maneira irregular e uma neblina azulada tomava os corredores, tornando impossível distinguir o horizonte do mar. Os médicos que a examinaram afirmaram que ela apresentava sinais neurológicos compatíveis com um choque extremo. Mas o que mais os intrigou foram as anomalias biológicas. O sangue de Eleanor possuía níveis anormais de radiação de baixa frequência, o mesmo tipo detectado nos fragmentos metálicos retirados do casco do Aurora Spirit. Conforme as entrevistas avançavam, seu estado mental se deteriorava. Ela dizia ouvir vozes vindo da água, chamando por nomes de outros passageiros e repetia insistentemente que o navio ainda estava lá, visível em certas noites quando o mar ficava totalmente calmo. Relatava também uma sensação constante de ser observada, como se a própria presença do Aurora Spirit a seguisse, mesmo em terra firme. Um ano depois, Eleanor foi internada em uma clínica psiquiátrica militar e seu nome foi removido de todos os registros públicos. Nenhum relatório oficial menciona seu destino, mas em 2018, um enfermeiro aposentado divulgou anonimamente um conjunto de fitas de áudio gravadas durante suas sessões. Em uma delas, a voz de Eleanor, fraca e trêmula, diz algo que arrepia até os mais céticos. O navio não afundou, ele atravessou, e eles querem que alguém os encontre. As autoridades negaram a autenticidade das gravações, mas especialistas em fonética confirmaram que a voz pertencia de fato à mesma mulher registrada nos relatórios de 2002. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com ela. Alguns acreditam que foi silenciada, outros que desapareceu novamente, talvez chamada de volta para o mesmo lugar de onde nunca deveria ter saído. Mas uma coisa é certa: sua história reacendeu o medo entre os que conhecem as águas frias do Atlântico Norte. Porque se Eleanor Voss realmente sobreviveu ao Aurora Spirit, isso significa que o navio e tudo o que estava nele talvez ainda esteja navegando em algum ponto entre o tempo e o esquecimento. 30 anos se passaram desde o desaparecimento do Aurora Spirit e ainda assim nada, nem a ciência, nem a tecnologia, nem a fé, conseguiu preencher o vazio deixado por aquele navio e pelas vidas que desapareceram junto com ele. O caso tornou-se mais do que uma tragédia marítima. É agora um símbolo do quanto o oceano continua sendo um espelho daquilo que não compreendemos. As famílias dos desaparecidos ainda realizam vigílias nas datas do evento. Nos arquivos confidenciais de agências navais, há relatórios recentes de novas anomalias eletromagnéticas na mesma região. Pescadores falam de distúrbios no mar.
como se o oceano respirasse de novo, prestes a revelar o que há décadas tenta esconder. Há rumores de que, nas noites de calmaria total, ainda se ouve o som distante de uma orquestra, notas suaves de violino que emergem das profundezas e desaparecem antes que alguém possa identificar sua origem. Alguns acreditam que o Aurora Spirit ainda está lá, navegando entre dimensões, aprisionado em um fragmento de tempo. Outros pensam que o navio foi consumido pelo próprio mistério que tentou atravessar. Mas há também quem defenda uma ideia ainda mais inquietante, de que o navio não foi levado pelo oceano. Ele escolheu partir. O diário do capitão, as transmissões de rádio, a sobrevivente, as aparições cíclicas, tudo aponta para algo que não pode ser explicado pelos limites da razão. Talvez o Aurora Spirit tenha se tornado parte de um ciclo maior, um lembrete silencioso de que o mar não é apenas um espaço físico, mas um portal para o desconhecido. E é esse o verdadeiro legado do mistério. Não o desaparecimento em si, mas o fato de que, mesmo diante de tanto avanço, o ser humano ainda teme aquilo que não pode controlar. O Aurora Spirit representa a fronteira final entre a curiosidade e o abismo. Uma fronteira que o mar guarda com ciúme, esperando o momento em que alguém, movido pela busca de respostas, ouse cruzá-la novamente. Porque, no fim, talvez o que o oceano tenta nos dizer seja simples, mas aterrador. O tempo não apaga o que o mar escolheu manter vivo. Agora que você conhece a verdade por trás do desaparecimento do Aurora Spirit, fica a pergunta: será que o navio realmente afundou ou apenas atravessou para outro plano? Se essa história te envolveu, curta este vídeo, compartilhe com alguém que ama mistérios e inscreva-se no canal para não perder os próximos casos sombrios e inexplicáveis que o mundo tentou esconder. E lembre-se, nem tudo que desaparece está realmente perdido. Às vezes, só mudou de lugar.